Na Band FM, quem ama não esquece. Se a gente soubesse os rumos que a vida vai tomar, será que a gente faria tudo do mesmo jeito? Será que a gente não se jogaria mais? Viveria mais? Aproveitaria mais? Será que a gente não seria mais destemido? Pode ser. Mas talvez, se a gente soubesse mesmo que o futuro reserva, e de repente se ele não fosse tão bom, a gente poderia ter tanto medo, que ficaríamos paralisados. E no fim, a gente não faria nada. Eu conheci o Paulo quando eu ainda estava no meu último ano da escola. Nós dois não tínhamos nem completado 18 anos ainda. Mas a gente se apaixonou um pelo outro. E aí começamos a namorar. Foi um namoro tão gostoso e muito profundo para os dois adolescentes da época. Mas só durou 8 meses. Quando a escola acabou e cada um escolheu um rumo diferente na vida, nós percebemos que por mais que a gente se gostasse, não tinha como ficar junto. De verdade não era o que eu queria, viu, Ingrid? Não era mesmo. Mas eu sei que a gente não tá preparado pra ficar junto. Eu entendo que a gente precisa viver um pouco mais da vida. Infelizmente tem pessoas que são as certas, né? Mas aí elas aparecem no momento errado. Mas olha aqui, eu sinto que a gente ainda vai se encontrar. Eu não posso aceitar que a minha pessoa certa vá embora da minha vida pra sempre. Porque não é justo. Não é justo. Escuta aqui. A gente ainda vai se encontrar. Você vai ver. Foi bastante sofrido. Mas a gente tinha maturidade o suficiente para saber que tinha que ser assim. Eu ia mudar de cidade para fazer faculdade e ele também tinha os planos dele. Eu e o Paulo cortamos relações porque, senão, seria muito difícil superar aquele fim. Ele foi viver a vida dele e eu fui viver a minha. Mas parece uma coisa, né? Depois dele, eu nunca mais dei certo com ninguém. Namorei com um, com outro, mas todos os relacionamentos acabavam de uma forma muito ruim. E eu saía muito ferida disso. Toda vez que uma história de amor não dava certo pra mim, vinha o Paulo na minha cabeça. Eu me lembrava de como a gente se gostava, se respeitava, e dele falando que a gente ainda ia se encontrar. Será que a gente tinha feito certo em renunciar? Será que a gente tinha feito certo em terminar esse amor tão verdadeiro? Depois de 8 anos, e já de volta à minha cidade, eu cansei de dar murro em ponta de faca. Cansei de me perguntar se tinha agido da maneira certa ou não, e aí eu decidi ouvir o meu coração. Eu decidi procurar pelo Paulo. Eu não sabia nada dele, nada. Se ele estava namorando, em que cidade que ele vivia, o que ele estava fazendo da vida. Eu não sabia nada dele. Durante aqueles 8 anos, a gente não teve o menor contato. Mas hoje em dia, com internet e redes sociais, é muito mais fácil a gente encontrar alguém, né? Não foi nada difícil achar o Paulo. E mesmo com um pouco de medinho, eu mandei uma mensagem para ele. Eu já estava me preparando para esperar dias e dias pela resposta. Ou até não ter nenhuma resposta. Mas ele me mandou uma mensagem 5 minutos depois. A gente conversou só um pouquinho pela internet e ele já me pediu o telefone para ele me ligar. Ingrid, que bom falar com você. Que bom te encontrar de novo. Meu coração quase parou quando eu vi que era você, sabia? Então, eu estava super insegura de te mandar uma mensagem. Não sabia se eu deveria ou não, mas faz tanto tempo, né? Obrigado por ter tido coragem, viu? Muitas vezes eu procurei por você, mas eu mesmo nunca consegui fazer isso. É mesmo? Obrigado por ter tido a coragem que eu não tive. Eu quero te ver, viu? Sério, eu quero te ver, a gente precisa se encontrar. Aquela
a reação dele me pegou de surpresa. Mas eu confesso que eu gostei muito. Ele me disse que não estava namorando, que morava perto de onde ele morava quando a gente namorava. Como não era tão longe assim da minha casa, a gente marcou um barzinho no dia seguinte mesmo para a gente já colocar o papo em dia. Você já encontrou uma pessoa depois de muito tempo e foi como se não tivesse passado nenhum dia? Foi isso que aconteceu com a gente, foi isso. O Paolo ainda era aquele menino de 17 anos por quem eu tinha me apaixonado. Igualzinho. O mesmo sorriso, as covinhas na bochecha. E ele ainda ficava vermelho. Assim que ele ficava envergonhado, o rosto dele ficava todo vermelho, tão bonitinho, tão lindo. Eu confesso que eu me derreti totalmente. E eu vi que ele também estava feliz por eu estar ali. Naquele dia mesmo, nós acabamos ficando. E isso não foi como eu me lembrava. Foi muito melhor. A gente estava ali de corpo e alma, sabe? E os dois queriam muito retomar aquela história. Foi de imediato. Não teve charminho, não teve joguinho, teve nada disso. A gente se queria e a gente sabia disso. Não tinha por que não admitir. O Paolo pediu para namorar comigo naquele dia mesmo. E é claro que eu aceitei. Agora, ninguém mais tinha dúvida nenhuma. Não existia mais nenhum empecilho. Nós dois já tínhamos feito o que a gente queria, estudamos, vivemos outras histórias e agora era a hora de retomar a nossa história. Nós estávamos prontos um para o outro. Nosso namoro era tão perfeito e tão certo que em menos de 2 meses o Paolo me pediu em casamento. Para muitos pode parecer bem apressado, mas eu não fiquei nem chocada com o pedido. Casar com ele era tudo que eu mais queria nessa vida. Nós conversamos bastante sobre isso e decidimos até fazer uma coisa bem simples, sabe? Casar no civil, fazer um almoço só com as famílias, os amigos mais próximos para poder comemorar. Só que antes de marcar a data, antes mesmo de realmente a gente ir atrás de tudo, a pior coisa desse mundo aconteceu. A única coisa pela qual a gente não esperava. A única coisa que não estávamos preparados. O Paolo, um dia no trabalho, teve uma dor de cabeça absurdamente forte. Do nada. Uma dor como ele nunca tinha sentido na vida. E aí veio uma tontura e ele apagou. Meu namorado caiu no meio do trabalho e foi levado às pressas para o hospital. Quando ele chegou lá, fizeram vários exames. Exames até que eu nunca tinha nem ouvido falar o nome. Depois disseram que ele tinha que ser internado para ficar em observação e depois fazer mais e mais exames. Foram dias de muita angústia para a gente. Ninguém sabia ou queria dizer o que ele tinha de verdade. Era um tal de temos que esperar para cá, temos que esperar para lá. Mas a gente, no fundo, nunca achou que poderia ser algo realmente grave. Só que quando o diagnóstico saiu, aí eu vi o que era realmente angústia. Não só angústia, mas também pavor e muita dor também. O meu namorado, o amor da minha vida, o meu noivo, meu futuro marido, o homem que eu demorei tanto para ter de volta na minha vida. Esse homem tão maravilhoso, ele estava com os dias contados. Infelizmente, nós descobrimos que o Paolo tinha um tumor. E esse tumor já estava em estado avançado na cabeça dele. Não dava para operar. Nós ouvimos ali uma sentença de morte para um homem de apenas 26 anos. A história toda é tão surreal, ela é tão absurda, que eu até demorei alguns instantes para poder entender o que os médicos estavam falando. Só podia ser um erro, né? Claro que era um erro. Alguém tinha que dizer que aquilo era um erro. Ou que eu tinha entendido errado, sei lá, alguma coisa.
Como que não podia operar? Como? Ia fazer o que então? Ia esperar a morte? Era isso que estavam dizendo para ele? Que ele tinha que esperar a morte? Eu não. Não, eu não aceitava. Eu não podia aceitar. Ninguém consegue aceitar uma coisa dessas. Isso não existe, gente. Mas enquanto eu estava desesperada, o Paulo conseguiu manter a calma dele, a serenidade, e pediu para que eu não sofresse. Ingrid, meu amor, me perdoa por isso. Me perdoa, eu não queria te fazer sofrer desse jeito. Me perdoa, por favor. Principalmente por ter entrado na sua vida agora. Paulo, para. Não pede desculpas, pelo amor de Deus, não faz isso. Os últimos 4 meses foram os meses mais felizes da minha vida e é por isso que eu não consigo me conformar, eu não consigo, entendeu? Olha, eu quero te deixar livre para você fazer o que você quiser. Que livre? Eu vou entender qualquer escolha que você faça. Mas eu preciso admitir que eu sou um pouquinho egoísta. Eu queria passar o resto da vida que eu tenho do seu lado. Se você quiser ficar comigo, eu prometo que a gente vai ser ainda mais feliz, viu? Nós vamos fazer dos próximos tempos os mais lindos e felizes das nossas vidas. Eu te prometo. Aceitar a doença do Paulo e a nossa impotência diante dela foi o processo mais doloroso da minha vida. No começo eu ficava horas na internet fazendo pesquisas, mas infelizmente a verdade era uma só. A gente não tinha o que fazer. O caso dele não tinha mesmo solução e nós só tínhamos 2 opções: sentar e chorar ou viver. Viver sabe-se lá quanto tempo mais. É claro que nós escolhemos a segunda opção. E desde então nós estamos aqui vivendo juntos até quando Deus quiser. Eu e o Paulo nos casamos como a gente queria. E levamos uma vida normal na medida do possível. Tem dias que a gente até consegue passar várias horas sem lembrar que a qualquer momento. Bom, a gente não sabe como é que vai ser. Se de uma hora para outra, se aos poucos. Ele não tem prazo. Nenhum médico disse que ele tem X dias de vida. Hoje ele está bem, consegue sair, se divertir. Ele se esforça para cumprir o que me prometeu e fazer da nossa vida a vida mais especial possível. Eu não gosto nem de pensar no futuro, porque ele a Deus pertence. Mas eu confesso que a cada exame que o Paulo vai fazer, eu fico com uma pontinha de esperança de que o tumor tenha sumido. Dizem que é impossível, que pelo tamanho ele não vai desaparecer. Mas você já ouviu falar que a fé move montanhas? Me apegar à minha fé é tudo que eu posso fazer. E eu me apego nela. Eu me apego mesmo, eu me apego de verdade. Eu acredito em milagres. Eu já ouvi vários. Eu já vi vários acontecendo. Eu gosto de ouvir histórias de milagres porque são elas que me dão força para crer. Me conta. Se você que está ouvindo a minha história agora, você tiver um milagre, me conta. Porque isso vai trazer um sorriso, vai me trazer mais esperanças. Porque eu ainda não tive essa alegria com meu marido, mas o meu coração segue com fé até o último minuto. Enquanto isso, nós vamos vivendo um dia de cada vez, fazendo com que o hoje seja ainda melhor do que ontem. Como todo mundo deveria viver, né? Com ou sem uma sentença de morte.